Sistema neurológico e periférico. Revisão anatômica e fisiológica do sistema nervoso central e periférico. O sistema nervoso é formado por células nervosas, chamadas de neurônio, compostos por dendritos, pequenos filamentos que recebem os impulsos de outros neurônios. Axônio, filamento alongado e fino da célula, transmite os impulsos nervosos. Corpo celular, onde fica o núcleo da célula. Bainha de mielina. É uma substância isolante produzida pelo axônio que tem função de aumentar a velocidade de transmissão dos impulsos. Entre os neurônios há um pequeno espaço chamado de sinapse. Quando o impulso chega até o axônio, há liberação de neurotransmissores nas sinapses, causando alterações nas extremidades das outras células, provocando um novo impulso nervoso, passando de uma célula para outra. Existem 3 tipos de neurônios: neurônios sensoriais, neurônios motores e neurônios de associação. Os neurônios sensoriais recebem estímulo dos órgãos dos sentidos, visão, olfato, audição, paladar e tato, levando até o sistema nervoso central para serem interpretados. Os neurônios motores levam respostas até os músculos ou outros órgãos para serem executadas. Os neurônios de associação fazem a ligação entre todos os neurônios. O sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é composto pelo encéfalo e pela medula espinhal. O encéfalo se encontra no crânio e é constituído pelo cérebro, cerebelo e bulbo. A medula espinhal é um prolongamento do encéfalo. O sistema nervoso periférico é composto pelos nervos que se originam no encéfalo e medula espinhal. Esse sistema conecta o sistema nervoso central e o restante do corpo. Vejamos a relação entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Para ocorrer movimentos, várias partes do cérebro são envolvidas. Dividimos em 2 neurônios. Um neurônio no córtex cerebral, que é a parte mais externa do cérebro, onde estão os corpos celulares dos neurônios motores. Atravessando o encéfalo e a medula espinhal, temos um axônio bem longo. Na medula espinhal, ele faz sinapse com um neurônio periférico. O corpo celular deste neurônio está na medula espinhal e seu axônio dentro dos nervos. Portanto, o axônio do primeiro neurônio está dentro da medula espinhal e o axônio do segundo neurônio está dentro dos nervos, para transmitir informações para os músculos. Sempre vamos precisar de um primeiro neurônio no sistema nervoso central e um segundo neurônio no sistema nervoso periférico para levar informações aos músculos, fazendo que ocorra a contração muscular. Anamnese. A anamnese sempre deve ser realizada mesmo nos casos em que há alteração do nível de consciência ou da linguagem. Um informante, no caso familiar ou testemunha, deve ser entrevistado, com o objetivo de fornecer informações detalhadas sobre a doença em questão. Muitas doenças neurológicas apresentam sintomas característicos, sem alteração ao exame físico e neurológico, sendo primordiais os dados de anamnese para a suspeita diagnóstica e condução do caso. O enfermeiro deve conduzir a história de maneira apropriada, fazendo intervenções pertinentes para o esclarecimento de suas dúvidas e formulação da hipótese diagnóstica. E deve lembrar-se de que a anamnese não deve ser substituída por laudos de exames. A qualidade da anamnese, portanto, depende das capacidades de observação e de comunicação do paciente, e principalmente do conhecimento do enfermeiro sobre a doença em questão. Por exemplo, ao se avaliar um paciente com cefaleia, a habilidade de extrair os dados mais significativos que permitirão um diagnóstico diferencial entre as diversas causas de dor de cabeça está diretamente relacionada ao conhecimento do enfermeiro sobre o assunto. Também há semelhança em outras áreas. A presença de antecedentes pessoais e familiares deve ser questionada
ativamente, assim como o uso de substâncias exógenas, medicamentos, drogas ilícitas e ilícitas. Os nervos cranianos. Eles são 12 pares de nervos cranianos, 12 do lado direito, 12 do lado esquerdo. Os nervos e sua característica funcional. O nervo 1 é o olfatório, ele é um nervo sensitivo. O 2 é o nervo óptico, ele também é sensitivo. O 3, o óculo motor, ele é o nervo motor. O 4, o troclear, ele é o nervo motor. O 5 é o trigêmeo, ele é o nervo misto. O 6, o abducente, ele é o nervo motor. O 7, o facial, ele é o nervo misto. O 8º é o nervo vestíbulo coclear, ele é o nervo sensitivo. O 9 é o nervo glossofaríngeo, é o nervo misto. O 10 é o nervo vago, ele é o nervo misto. O 11 é o nervo acessório, ele é o nervo motor. E o 12 é o nervo hipoglosso, ele é o nervo motor. Os nervos, eles podem ser motores, sensitivos ou mistos. Motor ou eferente é um nervo do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico. Já o nervo sensitivo ou aferente, ele é do sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central. Já os nervos mistos, eles carregam as duas informações, tanto sensitiva como motora. Os nervos se originam no encéfalo, no cérebro, cerebelo ou tronco, mas eles não agem apenas no crânio, eles podem agir fora dele também, como o nervo vago. Apenas os nervos 1, olfatório, e 2, óptico, não são originados no tronco encefálico. O restante, todos dão origem no tronco. O primeiro nervo olfatório, ele se origina no bulbo olfatório, lá no cérebro, no telencéfalo. O segundo nervo, óptico, tem origem no tálamo, no diencéfalo. Os nervos e suas funções. O nervo 1 é o nervo olfatório, ele capta olfato e cheiro. O nervo 2, o óptico, ele capta a visão, muito sensível à luz. Quanto mais luz, mais clara a imagem. Os nervos 3, 4 e 6, que são o oculomotor, troclear e abducente, são o nervo dos movimentos dos olhos. O terceiro nervo, o oculomotor, ele abre e fecha as pupilas. Em um ambiente claro, o nervo fecha a pupila. Em um ambiente mais escuro, o nervo dilata a pupila. O nervo 5 é o nervo trigêmeo. Ele tem 3 ramos de inervação sensitivas. É o oftálmico, o maxilar e o mandibular. E a sensibilidade em 2/3 anteriores da língua. É a sensibilidade de calor, frio e dor. Já a sua inervação motora é no músculo temporal, masséter, pterigoides, relacionados à mastigação. O nervo 7º, o facial, ele é um nervo misto. Ele tem a sensibilidade no paladar, 2/3 anteriores da língua, e o motor é referente à mímica facial, a nossa expressão. O nervo 8º é o vestíbulo coclear. No ramo vestibular, ele inerva o labirinto, que é o nosso equilíbrio, e no ramo coclear, ele inerva a cóclea, que é responsável pela audição. O nervo 9º, ele é o glossofaríngeo, ele é um nervo misto. No sensitivo, ele é referente ao paladar e à sensibilidade, parte posterior da língua. No motor, ele inerva a faringe, importante para a nossa deglutição. O nervo 10 é o vago, ele também é misto.
No sensitivo, ele faz as nossas regulações de frequência cardíaca e arterial. Já no motor, ele faz a inervação parasimpática das vísceras, como coração, pulmão, intestino, estômago, e inerva o músculo de deglutição e da fonação. Já o nervo número 11, o acessório, ele inerva o músculo esternocleidomastoideo, que é o movimento do pescoço, e o músculo trapézio, que é o movimento dos ombros. O nervo 12, que é o hipoglosso, ele é um nervo motor. Ele faz a inervação da língua, relacionada à musculatura da língua, deglutição e fonação. Nervos espinhais. Formação. São os nervos que têm origem na medula espinhal. Medula espinhal leva e traz informações do cérebro e para o cérebro. Medula espinhal é dividida em 31 segmentos, então temos 31 pares de nervos. A parte anterior é onde tem a maior rachadura e na substância cinzenta o corno é mais largo. E onde tem a menor rachadura e o corno é estreito é a parte posterior. Na imagem mostra os filamentos radiculares motores na parte anterior e os filamentos radiculares sensitivos a parte posterior. Na origem do nervo eu tenho filamentos radiculares e a raiz motora no anterior, e filamentos radiculares e a raiz sensitiva com seus respectivos gânglios no posterior. Onde a raiz motora e a raiz sensitiva se unirem, eu tenho um nervo, o nervo espinhal. Óssea, são 33 vértebras, 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombar, 5 sacrais e 4 coxígeas. Neuro, são 31 nervos, 8 cervicais, C1 a C8, 12 torácicas, T1 a T12, 5 lombares, L1 a L5, 5 sacrais, S1 a S5 e nervo coxígeo. Dermátomos. São as regiões da pele inervadas pelos diferentes pares de nervos que saem da coluna vertebral. Assim, uma vez que existem 31 pares diferentes de nervos, também existem 31 dermátomos espalhados por todo o corpo. Rosto e pescoço são inervados pelo nervo trigêmeo de C1, mas também possuem inervação de C2. Tórax são as regiões inervadas por nervos de T2 a T12. Braços e mãos são inervados pelos nervos de C3 a T1. Pernas e pés, regiões inervadas pelos nervos de L1 a S5. Eles podem ser utilizados para identificar a presença de alterações ou compressões na medula, pois caso surjam algumas alterações anormais na pele, é mais fácil identificar qual o local da medula em que pode estar o problema, de acordo com a região da pele afetada. Além disso, estas regiões da pele também podem ser usadas em terapias alternativas, como a acupuntura, para estimular diretamente determinados locais da medula espinhal ou outros órgãos inervados pelo par de nervos correspondentes. Sistema nervoso autônomo. São nervos com fibras sensoriais e motoras que conferem controle ao mecanismo involuntário e vital, funções vegetativas, fundamentais à homeostase, ao equilíbrio dinâmico do metabolismo, como a contração da musculatura lisa das vísceras, a secreção granular, os ritmos cardíacos e respiratórios. O sistema nervoso autônomo é dividido em sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático, dois conjuntos distintos de nervos que controlam em geral os mesmos órgãos de forma antagônica. Os nervos simpáticos têm ação excitatória sobre tais órgãos, colocando o organismo em estado de prontidão e alerta, em situação de estresse. Os nervos parasimpáticos atuam inibindo a atividade desses órgãos, levando o organismo a um estado de relaxamento. Arco reflexo. Os reflexos estão presentes a todo momento em nosso dia a dia, seja para nos proteger de queimaduras quando encostamos em algo quente ou que gere dor, seja para manter nossa postura e tônus muscular. Para que isso ocorra, temos 3 tipos de reflexo: o reflexo de estiramento, o reflexo tendíneo e o reflexo de retirada. Os 2 primeiros são reflexos que ocorrem em nível muscular, portanto, depende de estruturas nervosas localizadas dentro dos músculos.
O último ocorre em nível cutâneo, através de terminações nervosas localizadas por toda a superfície da nossa pele. Esses tipos de reflexos ocorrem em nível medular, portanto, para que eles ocorram é necessário que uma informação sensitiva, dor, temperatura, chegue à coluna posterior da medula espinal, gerando uma resposta motora, que sai através da coluna anterior da medula espinal em direção aos músculos. Em termos práticos, se você encostar em uma chapa quente, essa informação sensitiva chegará à medula e rapidamente os músculos da região se contraem para retirar a mão da chapa quente e protegê-la de queimaduras. Reflexo de estiramento. O reflexo de estiramento ocorre em nível muscular e para que ele ocorra é importante salientarmos uma estrutura enrolada profundamente nas fibras musculares da região central do músculo. Essa estrutura chama-se fuso muscular e é muito sensível ao estiramento das fibras musculares. Quando ocorre alongamento da fibra muscular, o fuso envia sinais sensitivos à medula espinal e a resposta é uma contração desse mesmo músculo para evitar a ruptura de suas fibras, gerando uma resposta protetora. Dessa mesma forma, o fuso muscular também age para a manutenção do tônus muscular e de nossa postura, adaptando o grau de contração das fibras musculares de acordo com as necessidades daquele momento. O teste clássico do martelinho no tendão patelar é para testar os reflexos do fuso muscular, do quadríceps e sua velocidade de reação à percussão. Porém, temos reflexos em vários outros tendões além deste. Reflexo de retirada. O reflexo de retirada ocorre em nível cutâneo, diferentemente dos reflexos citados anteriormente. Na pele, temos milhões de terminações nervosas sensíveis à dor e ao calor, que conduzirão esses estímulos até a medula espinal. Isso é importante para proteger a nossa pele de lesões térmicas e mecânicas, gerando um reflexo motor de retirada muito rápido. Sendo assim, quando você coloca a mão em uma chapa quente ou pisa em um prego, as terminações nervosas sensitivas são ativadas emitindo um estímulo à coluna posterior da medula. Nesta região ocorrerão sinapses com vários neurônios motores para que você retire sua mão da chapa, evitando lesões de pele.